Olá, hoje é dia do nosso Kybalion. Eu estou lendo para vocês o capítulo 14, que fala sobre o princípio do gênero mental, tá? Eu li uma parte, né? Agora hoje eu vou dar continuidade. Mas o estudante não tarda a descobrir que isso não é tudo que ele encontra dentro de sua consciência interior. Descobre que existe um algo mental que é capaz de querer que o mim haja segundo certas linhas criativas e que também é capaz de se pôr de lado e testemunhar a criação mental. Esta parte de si mesmo ele aprende a chamar de seu eu. Ele é capaz de permanecer na consciência desse eu à vontade. Descobre aí não uma consciência de uma habilidade para gerar e ativamente criar, no sentido do processo gradual que acompanha operações mentais, mas sim um sentido e consciência de uma habilidade para projetar uma energia a partir do eu para o mim. Um processo de querer que a criação mental se inicie e prossiga. Também descobre que o eu é capaz de ficar de lado e testemunhar as operações da criação e geração mentais do mim. Há esse aspecto duplo na mente de toda pessoa. O eu representa o princípio masculino do gênero mental, enquanto o mim, o feminino. O eu representa o aspecto do ser, o mim, o aspecto do vir a ser. Você notará que o princípio da correspondência opera neste plano da mesma forma como opera no grande plano sobre o qual a criação dos universos é realizada. Os dois são similares na espécie, embora imensamente diferentes do ponto de vista do grau. Como acima é abaixo, como abaixo é acima. Esses aspectos da mente, o princípio masculino e o feminino, o eu e o mim, considerados em conexão com os já famosos fenômenos mentais e psíquicos, proporcionam a chave mestra para essas regiões vagamente conhecidas de operação e manifestação mentais. O princípio do gênero mental proporciona a verdade que serve de base a todo o campo dos fenômenos de influência mental e etc. A tendência do princípio feminino é sempre no sentido de receber impressões, ao passo que a tendência do masculino é sempre no sentido de produzi-las ou expressá-las. O princípio feminino possui um campo muito mais variado de operação do que o masculino. Ele conduz o trabalho de gerar novos pensamentos, conceitos, ideias, incluindo o trabalho da imaginação. O princípio masculino contenta-se com o trabalho da vontade em suas fases variadas. E, todavia, sem o auxílio ativo da vontade do princípio masculino,
o princípio feminino se contenta em apenas gerar imagens mentais resultantes de impressões recebidas do exterior, em vez de produzir criações mentais originais. Pessoas capazes de conferir contínua atenção e pensamento a um assunto empregam ativamente ambos os princípios mentais. O feminino no trabalho de geração mental ativa e a vontade masculina na estimulação e energização da porção criativa da mente. A maioria das pessoas realmente emprega pouco o princípio masculino e contenta-se em viver de acordo com os pensamentos e ideias instilados no mim a partir do eu de outras mentes. Mas não é nossa intenção nos estendermos nessa fase do assunto, que pode ser estudada em qualquer bom manual de psicologia, mediante a chave que lhe demos relativa ao gênero mental. O estudante dos fenômenos psíquicos está ciente dos prodigiosos fenômenos classificados sob os títulos de telepatia, transmissão de pensamento, influência mental, sugestão, hipnotismo, etc. Muitos buscaram uma explicação para estas variadas fases dos fenômenos nas teorias dos vários mestres da mente dupla. E, em certa medida, eles estão certos, pois ocorre claramente uma manifestação de duas fases distintas de atividade mental. Mas, se tais estudantes considerarem essas mentes duplas à luz dos ensinamentos herméticos, no que se refere a vibrações e gênero mental, verão que a tão buscada chave está à mão. Nos fenômenos de telepatia, é visto como a energia vibratória do princípio masculino é projetada na direção do princípio feminino de outra pessoa, e esta última toma o pensamento semente e permite que este se desenvolva até a maturidade. Sugestão e hipnotismo operam do mesmo modo. O princípio masculino da pessoa que transmite as sugestões dirige um jorro de energia vibratória ou força de vontade na direção do princípio feminino da outra pessoa. E esta, aceitando-o, o torna seu e age e pensa em consonância com ele. Uma ideia assim alojada na mente de outra pessoa cresce e se desenvolve, e com o tempo é considerada como um legítimo produto mental do indivíduo. Quando na realidade é como o ovo do cuco colocado no ninho do pardal, onde ele destrói a descendência legítima e se sente em casa. O método normal é os princípios masculino e feminino na mente de uma pessoa se coordenarem e atuarem harmoniosamente em mútua conjunção. Infelizmente, porém, o princípio masculino na pessoa mediana é preguiçoso demais para agir. A exibição de força de vontade é demasiado débil, tendo como consequência que tais pessoas sejam regidas quase inteiramente pelas mentes e vontades de outras, que têm a permissão de realizar seu pensar e querer por elas. Com poucos pensamentos ou ações originais são realizados pela pessoa mediana.
Não são, a maioria das pessoas, meras sombras e ecos de outras que possuem vontades ou mentes mais poderosas do que elas. O problema é que a pessoa mediana habita quase completamente em sua consciência do mim e não compreende que possui aquela coisa que é um eu. Ela é polarizada em seu princípio feminino da mente e é permitido ao princípio masculino, no qual está alojada a vontade, permanecer inativo e não empregado. Os homens e mulheres fortes do mundo invariavelmente manifestam o princípio masculino da vontade, e sua força depende materialmente desse fato. Em lugar de viverem com base nas impressões feitas em sua mente por outros, dominam a própria mente mediante sua vontade, obtendo o tipo de imagem mentais desejadas. Além disso, dominam a mente dos outros de maneira idêntica. Observe como as pessoas fortes conseguem implantar seus pensamentos sementes na mente das massas populacionais, fazendo com que estas tenham pensamentos em conformidade com os desejos e as vontades dos indivíduos fortes. Isso explica por que as massas são essas criaturas semelhantes a ovelhas, jamais produzindo uma ideia que seja sua, nem utilizando os próprios poderes de atividade mental. A manifestação do gênero mental pode ser percebida à nossa volta na vida cotidiana. As pessoas magnéticas são as capazes de usar o princípio masculino de modo a imprimir suas ideias nos outros. O ator que faz as pessoas chorar como lhe apraz está empregando esse princípio. O mesmo vale para o bem-sucedido orador, o político, pregador, escritor ou outras pessoas que dispõem da atenção pública. A influência peculiar exercida por algumas pessoas sobre outras se deve à manifestação do gênero mental em conformidade com as linhas vibratórias indicadas anteriormente. Nesse princípio reside o segredo do magnetismo pessoal, influência pessoal, fascinação, etc., bem como dos fenômenos geralmente agrupados sob a designação de hipnotismo. O estudante que se familiarizou com os fenômenos geralmente chamados de psíquicos terá descoberto o importante papel desempenhado neles por aquela força que a ciência intitulou sugestão, termo que significa o processo ou método pelo qual uma ideia é transferida para ou impressa na mente de outra pessoa, fazendo a segunda mente agir de acordo com ela. Um entendimento correto da sugestão é necessário para compreender inteligentemente os variados fenômenos psíquicos, aos quais a sugestão serve de base. Mas, ainda mais do que isso, é necessário um conhecimento da vibração e do gênero mental ao estudante da sugestão. Com efeito, todo o princípio da sugestão depende do princípio do gênero mental e da vibração. É costume entre os autores e professores de sugestão explicar que é a mente objetiva ou voluntária que produz a impressão ou sugestão mental na mente
subjetiva ou involuntária. Mas eles não descrevem o processo, nem nos oferecem nenhuma analogia na natureza pela qual possamos mais prontamente compreender a ideia. Mas se você pensar a matéria à luz dos ensinamentos herméticos, capacitar-se-á para ver que a energização do princípio feminino pela energia vibratória do princípio masculino está de acordo com as leis universais da natureza e que o mundo natural fornece inúmeras analogias pelas quais o princípio pode ser entendido. De fato, os ensinamentos herméticos mostram que a própria criação do universo segue a mesma lei e que em todas as manifestações criativas, nos planos espiritual, mental e físico, esse princípio do gênero está constantemente em operação, essa manifestação dos princípios masculino e feminino. Como acima é abaixo, como abaixo é acima. E mais do que isso, uma vez apreendido e compreendido o princípio do gênero mental, os variados fenômenos da psicologia imediatamente tornam-se suscetíveis de uma classificação e estudo inteligentes, em lugar de permanecerem em grande parte na obscuridade. O princípio funciona na prática, porque é baseado nas imutáveis leis universais da vida. Não ingressaremos em uma ampla discussão ou descrição dos vários fenômenos da influência mental ou atividade psíquica. Há uma grande quantidade de livros sobre esse assunto, muitos excelentes, escritos e publicados nos últimos anos. Os principais fatos apresentados nesses diversos livros estão corretos, embora os vários autores tenham tentado explicar os fenômenos por meio de várias de suas teorias favoritas. O estudante pode familiarizar-se com essas matérias e, fazendo uso da teoria do gênero mental, será capaz de extrair ordem do caos de teorias e ensinamentos conflitantes, podendo, ademais, tornar-se prontamente um mestre no assunto, se para isso tiver inclinação. A finalidade desta obra não é apresentar uma extensiva explicação dos fenômenos psíquicos, mas sim proporcionar ao estudante uma chave mestra, mediante a qual ele possa destrancar as muitas portas que conduzem às partes do templo do conhecimento que ele possa desejar explorar. Sentimos que neste exame dos ensinamentos de Ucayballion é possível encontrar uma explicação que servirá para tirar do caminho muitas dificuldades que causam perplexidade. Uma chave que destrancará muitas portas. Qual a utilidade de entrar em pormenores com referência a todos os muitos aspectos dos fenômenos psíquicos e da ciência do mentalismo, quando colocamos nas mãos do estudante os meios pelos quais lhe é possível familiarizar-se completamente com qualquer etapa do assunto que possa lhe interessar? Com a ajuda de Ucayballion, pode-se consultar qualquer biblioteca ocultista de uma nova maneira, com a velha luz do Egito iluminando muitas páginas misteriosas e matérias obscuras. Esse é o propósito do livro. Não estamos aqui expondo uma nova filosofia, mas sim fornecendo os delineamentos de um grandioso ensinamento, tão antigo quanto o mundo,
que esclarecerá os ensinamentos dos outros, que servirá como um grande harmonizador de distintas teorias e de doutrinas que se opõem. Bom, terminamos então esse capítulo, o capítulo 14, e no próximo vídeo nós vamos para o capítulo 15, que é o capítulo final do livro, tá bom? Então, no próximo vídeo nós vamos encerrar a leitura do Kaivalya, tá bom? Imperdível, né? Tá ok? Então, até lá, minha gente. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Tchauzinho e até lá.